Sem delongas, vai na tela, 7ª questão de hoje, elaborada por mim, Adelante, delegado PCPR 2020. Em relação à antropologia forense, assinale a assertiva correta. A. Nas perícias antropológicas, em partes ósseas isoladas, no que tange aos aspectos morfológicos, é preciso inicialmente determinar a raça. Pessoal, isso aqui está falso. Vem cá. Perícias antropológicas. O que são perícias antropológicas? Primeiramente, eu queria falar para vocês das duas formas de identificação. Você já sabe o que é identidade, você já sabe o que é antropologia forense, que é o ramo que estuda a identidade através do processo de identificação. E vocês precisam saber as duas modalidades de identificação. Identificação médico-legal e identificação judiciária, pessoal. A médico-legal, anota isso, ela lança mão de conhecimentos médicos e de outras ciências afins. A identificação médico-legal lança mão de conhecimentos médicos e de outras ciências afins. Já a identificação judiciária, ela não se utiliza de informações, de conhecimentos médicos, mas meramente antropológicos. Meramente antropológicos para o quê? Para a identificação de criminosos e a confecção de identificação de pessoas civis. Certo, pessoal? Olha só, apesar da identificação judiciária não lançar a mão de conhecimentos médicos, isso não afasta a sua importância, isso não afasta o grau de unicidade nesse processo de identificação, um grau de confiabilidade nesse processo, ao exemplo do sistema de identificação datiloscópica de Vancetich, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tranquilo? Então você já sabe o que é a identificação médico-legal e o que é a identificação judiciária, pessoal. Quanto à identificação médico-legal, as partes ósseas trazem muitos parâmetros morfológicos possíveis de determinar, por exemplo, a raça, o gênero, se a espécie é humana ou animal, determinar a altura, determinar a idade da vítima, dentre outros aspectos. Quando eu falo em ossos isolados, certo? Quando eu falo em ossos isolados, é porque eu não tenho um esqueleto completo. Se eu tenho um esqueleto completo, eu consigo identificar se aquilo é humano ou é animal. Óbvio. Ah, esqueleto é humano, esqueleto é animal. Mas se eu tenho apenas partes ósseas ou ossos isolados, muitas vezes eu não consigo identificar se aquele fêmur é de um animal ou de um humano. Primeiro parâmetro que o perito antropólogo ele busca primeiro, é o quê? Identificar se aquele osso isolado é humano ou animal. Então, não esquece, pessoal. A primeira coisa não é determinar a raça, e sim a espécie. Aí eu já aprofundo com vocês. Não, volta lá, porque na B eu consigo aprofundar sobre esse tema. Então, o erro aqui é determinar a espécie e não a raça. Eu ia aprofundar já, mas eu vi que a B, que eu elaborei para vocês, já consta o comentário que eu ia falar. B. A identificação da espécie pode ser obtida através da análise macroscópica da morfologia dos ossos, especialmente da clavícula, pois a sua forma em S não se repete em nenhuma outra espécie animal. Pessoal, isso aqui está corretíssimo, está corretíssimo. A forma em S da clavícula humana não se repete em outra espécie animal. Vem cá, pessoal, olha só. Quanto à espécie, eu tenho dois parâmetros para determiná-la, se é humano ou se é animal. Eu tenho ossos e eu tenho sangue. Eu tenho ossos e eu tenho sangue. Quanto às ossadas, cuidado, pode se dar macroscopicamente e microscopicamente. Macroscopicamente, se for encontrada a clavícula, certo? O formato em S determina que ali é humano e não animal, certo? Espécie humana e não espécie animal, primeiro parâmetro. Eu também posso determinar através dos dentes, que são ossos, dentes são ossos, através dos dentes, macroscopicamente. Microscopicamente, como é que eu determino, como é que o perito antropólogo, melhor dizendo, vai determinar
a espécie através dos osteoplatos e canais de Haveres. Vou repetir. Através do osteoplastos e canais de Haveres. Já caiu em prova. Se perguntar a vocês que se a espécie pode ser determinada microscopicamente através da análise morfológica dos ossos, que analisa os canais de Haveres e os osteoplatos, está correto. Se perguntar a vocês se pode ser macroscopicamente, você diz também correto. Através de quê? Dos dentes e da clavícula em formato S, que não se repete em nenhuma outra espécie animal. Através do sangue, vai ser por meio, pessoal, de uma reação que vai detectar, isso é microscópico, né? Vai detectar o fator sanguíneo. Sendo detectado o fator sanguíneo A positivo, B negativo, AB, O, sabe-se que é humano, porque os animais não possuem fator sanguíneo. Tranquilo? Isso é bem importante. Volta na tela. Então, a assertiva B está correta. Os ângulos faciais de Jacquard-Cloque e Cuvier visam a identificar a idade do indivíduo por meio de referências do crânio. E aí, pessoal? Professor, está correto. Eu estudei isso aqui, que Jacquard-Cloque e Cuvier identifica por meio de referências do crânio. Tá certo? Como é que pode ter duas certas, professor? Sabe o erro da questão? Não é a idade, pessoal, e sim a raça. Não é a idade, e sim a raça do identificado. Então, efetivamente, esses ângulos faciais de Jacquard, Cloque e Cuvier, que são aqueles vértices, né? Aqueles ângulos aqui, que um é na fenda, o outro é na parte do dente, tal, etc. Através do crânio, visa a identificação efetivamente da raça. Quanto à idade, que está aqui na assertiva, se ligue, a idade ela pode ser mensurada, primeiramente, que é o elemento que traz maior certeza, é o elemento que traz maior parâmetro, a radiografia dos punhos, certo? A radiografia do punho é o parâmetro morfológico ósseo que visa determinar a idade da vítima. Esse é o parâmetro de maior valor. Seguido lá da questão dos pelos pubianos, que é o exame externo, seguido da questão dos pelos pubianos, tranquilo? Mas a radiografia do punho é o parâmetro que traz maior valor quanto à determinação da idade. Não esquece disso, bastante importante também. Volta lá. Assertiva D. Lembra vocês que esse assunto aqui, a antropologia, é o mais chato que tem, pessoal. É bem chatinho, mas é importante para a prova de vocês. D. Nas perícias antropológicas em esqueletos humanos, no que tange à determinação do gênero, as partes que mais fornecem elementos são, respectivamente, o crânio, a pelve e o tórax. Professor, não está certo não? Não, pessoal, vem cá. Ó, a determinação do gênero ou do sexo, que é a mesma coisa, na determinação do sexo ou do gênero, o primeiro parâmetro que traz elementos de certeza, que possui valor absoluto, traz elementos de certeza que possui valor absoluto, é a pelve, é a bacia, certo? Seguido do crânio e tórax. Seguido do crânio e tórax. O crânio traz elementos relevantes? Traz, mas é relativo. O tórax também relativo e traz elementos relevantes. Então, segue essa sequência. Primeiro elemento mais importante de valor absoluto. Pelve, chamada de bacia. Segundo elemento, valor relativo, mas é importante também, crânio. Terceiro, o tórax. Professor, para que eu vou determinar o sexo ou o gênero através de ossadas? Isso é tão simples de detectar. Você observar um homem, você reconhece. Se você observar uma mulher, você também reconhece. Depende, pessoal. O exame feito visualmente em corpos que acabaram de ser encontrado, cadáveres que ainda não estão em avançado estado de putrefação, é tranquilo. Até em cadáveres carbonizados, o útero pode estar preservado, o que faz detectar que aquele cadáver é de mulher, certo? Porém, quando encontramos apenas ossadas ou cadáveres em avançado estado de putrefação, fase colicoativa, por exemplo, que ocorre a dissolução pútrida dos tecidos, ou em carbonização mais forte que chegou a acometer o útero, aí nós temos dificuldade
de analisar, de determinar o gênero, o sexo, visualmente. Aí precisa da perícia antropológica, que vai buscar esses parâmetros que eu disse, que acabei de falar para vocês. Tranquilo? Então, essa referência é importante. Muito cuidado, que pode cair. Quais são as formas de identificação quanto ao gênero? Análise das genitálias internas e externas é o primeiro parâmetro. Esses parâmetros morfológicos ósseos só vão ser utilizados quando eu não tenho parâmetro pelas genitálias internas e externas. Por que não tem parâmetro? Ou porque está extremamente carbonizado o corpo, ou porque só é um esqueleto, ou porque está em dissolação pútrida dos tecidos. Deu para entender? Então, muito cuidado. Um corpo encontrado em tal lugar, papapá, com 2 dias, estava no início da putrefação na fase gasosa. Qual o parâmetro de maior relevância para a identificação do gênero? Não há dúvidas. Análise da genitália interna e externa. Tranquilo, pessoal? Volta lá. Última assertiva aqui para vocês, pessoal, sem delongas, sem dificuldade. A rugopalatoscopia não constitui um dos métodos de identificação médico-legal. Falso. Constitui um dos métodos de identificação médico-legal. Essa questão da rugopalatoscopia, algum de vocês devem ter feito o concurso, caiu para delegado da PCES, delegado do Espírito Santo, que inclusive adelante a gente estava lá dando aula no presencial, o aulão lá, e eu comentei sobre isso. E a questão, né, foi retirada provavelmente lá do nosso livro de medicina legal. Está lá, o mesmo conceito que estava na prova, o que é rugopalatoscopia. É a identificação médico-legal realizada nas cristas do palato duro e comparado com os despojos do cadáver. Então, eu retiro, eu tenho já um gesso lá constando as rugas do palato daquela vítima, e eu faço novamente e faço uma comparação. Deu para entender? Tranquilo? Volta na tela. 8ª questão. FUNCAB papiloscopista PCPA 2016. Ao analisar a figura abaixo, é correto afirmar tratar-se do seguinte tipo de impressão digital. Pessoal, vem cá. Aqui a gente está tratando sobre o quê? Sobre o assunto identificação judiciária, método ou sistema de identificação de Vassetiche, datiloscópica de Vassetiche. As melhores questões para você treinar sobre essa modalidade de identificação, sem dúvidas, é para papiloscopista. E professor, mais do que para delegado, sim. Geralmente as provas de papiloscopistas têm um nível de exigência nessa parte mais alto. Por quê? Porque ele trabalha efetivamente com isso. O que é que o papiloscopista faz? Análise das papilas, as análises dos desenhos constantes, ou nos dedos, aí eu chamo digitais, ou na palma da mão, que eu não chamo digitais, chamo papilas normais, ou dos pés, que é podoscopia. Tranquilo? Olha só, primeira observação muito importante para vocês. O sistema de identificação de Vassetiche, datiloscópio de Vassetiche, isso cai muito em prova, ele atende todos os fundamentos ou critérios ou requisitos biológicos e técnicos que transmitem, que atribuem a um método de identificação confiabilidade e credibilidade. Confiabilidade, credibilidade, unicidade, como a prova queira chamar, certo? Traz uma credibilidade daquele método, eficiência ao método também pode ser chamado. Quais são esses critérios? Unicidade. As impressões digitais, isso é critério biológico, unicidade. As impressões digitais são únicas, não se repetindo nem em irmãos gêmeos univitelinos. Não esquece disso, já despencou em prova sobre isso. Critério da unicidade na datiloscopia de Vassetiche se refere às digitais que são únicas, não se repetindo em que? Em outros irmãos, sobretudo gêmeos univitelinos. Imutabilidade. As impressões digitais, elas surgem, né? E elas podem ser submetidas até queimadura de 2º grau. E elas voltam a ser a mesma coisa, ou seja, elas são imutáveis. Elas são imutáveis. Perenidade. As impressões digitais,
aparecem no 6º mês de vida intrauterina e permanecem durante toda a vida, sobretudo após a morte, até o avançado estado de putrefação. Certo? Então ela vai até a putrefação. 6º mês de vida intrauterina até a putrefação. Classificabilidade. É feito um critério alfanumérico que permite encontrar as digitais, os parâmetros colhidos em milhares de fichas. Praticabilidade é um sistema prático de coletar o elemento característico. É só colocar o dedinho ali tem estado que ainda é aquela almofadazinha que suja o dedo todinho, ou tem outros que são digitais. Colocou lá na tela, já pegou o digital, já era. Certo? Então, atende todos os critérios biológicos ou fundamentos biológicos e técnicos de um processo de identificação que atribui uma confiabilidade, uma credibilidade, uma aceitabilidade naquele procedimento. Outra questão muito importante, eu quero que vocês nunca confundam impressão digital com desenho digital. Como é, professor? Impressão e desenho é exatamente isso. O desenho digital são os desenhos efetivamente formados nas nossas papilhas digitais. Ou seja, você olhar o seu dedo aqui, você vai ver seu desenho digital. As linhas, o delta, tal. Tem gente que não tem delta, mas enfim, né, você está vendo desenho. Quando eu pego o meu dedo e coloco em algum lugar, eu deixei ali nesse lugar, nessa superfície, a impressão digital. Professor, qual a importância disso? Muita gente tem dúvida quando eu digo presilha externa, onde é que está o delta? À esquerda, presilha interna à direita. Certo, professor. A direita de quê? É a direita do observador, ou seja, se refere à impressão digital, não ao meu desenho digital. Você sabe que se eu tenho meu desenho digital aqui e eu coloco na plataforma, isso vai alterar. Quem está observando a impressão digital é que vai dizer, opa, eu estou vendo na impressão, que é a marca do meu desenho, claro, que o delta está à direita. Eu defino que é o quê? Eu defino que é uma presilha interna, direita do observador. Isso é importante, sabe por quê? Até para análise da figura que eu trouxe para vocês. Se você não tiver esse parâmetro que a presença ou ausência de delta e a localização se refere à impressão digital e a como o observador olha a impressão digital, você erra na prova, certo? Então, volta lá na tela. Vamos só analisar aqui rapidamente, pessoal, esse desenho digital que eu disse para vocês. Vamos logo identificar o que a gente chama de delta, que vocês já devem saber sobre isso, certo, pessoal? Esse é assunto básico. Se a análise se dá da impressão digital e como eu estou observando na tela, e vocês observando na tela, já vamos identificar o delta aqui, ó. Onde está o delta? Aqui, ó. Ó a figura do delta. Está localizado, situado aonde? À direita do observador. Se eu digo à direita, eu estou me referindo à presilha interna. Vamos responder a questão? Já de cara, ó, assertiva C. Mas vamos também, pessoal, analisar essas questões aqui. Cicatriz deformante. Cuidado, a cicatriz deformante, ela é representada pela letra X e a ausência pelo O. Tranquilo? Não tem digital, não tem de dedo. O. Cicatriz X, por exemplo, corrosivos, que trouxe uma lesão mais grave. Verticilo, olha só, verticilo, ele é representado pela letra V no polegar e o número 4 nos demais dedos. O verticilo, ele tem 2 deltas, pessoal. 2 deltas, um à direita e deveria ter outro aqui à esquerda. Presilha interna, já respondi para vocês, é representado pela letra I no polegar e o número 2 nos demais dedos. Certo? Muito cuidado quando vocês encontrarem questão dizendo, ó, essa digital é qual? Aí coloca lá A, 1, 2, 4, 3, barra, V, tá. Isso aqui é o da mão direita, isso aqui é o da mão esquerda. Você tem que saber essa sequência numérica. V é verticilo, o número 4 é verticilo nos demais dedos. O I é presilha interna no polegar e o 2 nos demais dedos.
Presilha externa, letra E no polegar e número 3 nos demais dedos. E o arco, pessoal, é a letra A no polegar e o número 1 nos demais dedos. O arco, eu não tenho delta, ausência de delta. A presilha externa, eu tenho delta à esquerda do observador. Tranquilo? Então, só retomando aqui, vem cá. Pega esse bizu. Véia 4, 3, 2, 1. V, verticilo. É a letra V representando no polegar. Se tiver lá um V na primeira casa, você... Opa! O polegar do indivíduo ele é verticilo. Se tiver 4, 4, 4, 4, você sabe que todos os outros 4 dedos são verticilo. 2 deltas à direita. Se você encontrar a letra E, você sabe que o polegar é presilha externa. O delta está onde? À esquerda do observador. Se você encontrar 3, 3, 3, 3, 3, você sabe que os outros dedos possuem também presilha externa. Se você encontrar o I, é presilha interna. O delta está à direita do observador. É I no polegar e número 2 nos demais dedos. Se você encontrar o A, você sabe que a figura é o arco, a ausência de delta. O dedo não tem delta. Letra A no polegar e número 1 nos demais dedos. Tranquilo? Volta na tela. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 9. Para a prova aqui da gente. A traumatologia forense, delegado Polícia Civil de Ceará, 2015. A traumatologia forense constitui um campo da medicina legal que se ocupa das implicações jurídicas dos traumatismos ou lesões em geral. Nesse aspecto, é correto afirmar, assertiva A, os instrumentos pérfuro-contundentes produzem lesões por pressão intensa nos tecidos, em geral, com perfuração e secção. As lesões apresentam fundo irregular, com integridade de vasos e nervos no fundo da lesão. Vem cá, pessoal. Antes da gente analisar essas assertivas que são importantes, eu queria passar um bizu muito importante para vocês. Que aí vocês não vão encontrar... eu estou lendo o livro tal. É difícil você encontrar um bizu feito esse. Olha só. Para eu saber muito bem traumatologia, eu tenho que tratar, eu tenho que conhecer o que eu, Paulo Furtado, chamo de tríade da ação mecânica. Tríade da ação mecânica, isso. Primeira coisa, eu tenho que saber qual instrumento está sendo utilizado. Segunda coisa e mais importante, qual o mecanismo que esse instrumento atuou no corpo? Qual o mecanismo que esse instrumento atuou no corpo? Terceira informação, qual lesão ele produziu? Tríade da ação mecânica ou tríade do instrumento mecânico, tanto faz, certo? Que eu falei para vocês. Professor, qual a importância sobre isso? Porque muita gente trata esse tema como receita de bolo. Um instrumento pérfuro-cortante produz uma lesão pérfuro-incisa. Não necessariamente. A depender da forma que esse instrumento atua, depender do mecanismo, ele pode produzir lesões diversas. Quer ver uma questãozinha que 99% das pessoas errariam e que está certíssima? É um instrumento pérfuro-cortante. Ele pode produzir diversas lesões. Dentre elas, pérfuro-incisa, corto-contusa, incisa e contusa. Espera aí, professor. Pérfuro-incisa, corto-contusa, incisa e contusa. Está errado. Está certo, pessoal. Está certo. A depender do mecanismo que aquele instrumento é utilizado. Instrumento pérfuro-cortante, uma faca de grande polegada. Se eu utilizo ela com pressão da ponta nos tecidos e deslizamento, eu tenho uma lesão pérfuro-incisa, porque perfurou e cortou, fez uma incisão nos tecidos. Se eu utilizo meramente por deslizamento do gume nos tecidos, eu tenho uma lesão incisa. Se eu utilizo através de choque, também chamado de percussão, e deslizamento nos tecidos, batendo, por exemplo, que é o choque ou a percussão, eu vou ter uma lesão corto-contusa.
contunde e corta, certo? Se eu utilizar o lado inverso do gume, que a gente chama a cabeça de uma faca, instrumento pérfuro cortante, de um gume só, para bater como choque com pressão, eu vou ter uma lesão contusa. Então, isso é muito importante. Leve para a sua prova a importância do instrumento mecânico, da traumatologia no que se refere à energia mecânica, é a tríade que eu chamo. Tipo de instrumento, mais importante, o mecanismo que ele atua no corpo e a lesão que ele produziu. Feito esses detalhes, vamos agora analisar as assertivas. Os instrumentos pérfuro contundentes, isso aqui já digo a vocês, projeto de arma de fogo, produzem lesões por pressão intensa nos tecidos. Opa, errado. Pérfuro cortantes é que produz lesões por pressão intensa nos tecidos, em geral com perfuração e secção. Certo, pessoal? Aí sim seria pérfuro cortantes, não contundente. Vamos ver as características. As lesões apresentam fundo irregular. Se for cortante, era regular. Se for contundente, era que seria irregular, com integridade de vasos, nervos no fundo da lesão. Beleza? Então, vamos lá. Se fosse pérfuro cortante, aí você teria, né, uma regularidade. Cortante, na realidade. Se for pérfuro contundente ou contundente, sim, aí estaria correto a irregularidade. Os instrumentos contundentes podem produzir uma grande diversidade de lesões. Escoriação, equimose, hematoma, ferida contusa, fratura, rotura de vísceras ocas, entre outras. Corretíssimo, pessoal. Olha só, os instrumentos contundentes são aqueles que eles podem agir, vem aqui para mim, ó, por meio de pressão, compressão, descompressão, torção, percussão, choque, várias formas, e eles produzem lesões chamadas contusas. As lesões contusas possuem uma diversidade de formas de expressão. A mais importante, sem medo de errar para vocês, a mais importante é equimoses. As equimoses são as lesões de maior relevância médico-legal e a que é mais cobrada em prova, que é evidenciada pela infiltração de sangue nas malhas do tecido, deixando aquele aspecto lá que vai mudando de coloração com o correr do tempo, com o correr dos dias. As equimoses, muito cuidado, elas podem ser de 3 formas. Elas podem ser as petequias, que são pequenos pontinhos, né? 4 formas. Elas podem ser a que a gente chama de sugilação, feito pela sucção, chupão mesmo, chupando o pescoço com aquela mancha ali, aquilo é sugilação. Equimoma são equimoses de grandes extensões. A pessoa levou uma pancada na perna, ficou aquela mancha vermelha, depois roxa, depois esverdeada, que é a forma de equimose bem grande. E víbice, isso é bem importante, víbice produzidos, por exemplo, por cacetetes policiais. São equimoses em formato de estrias. Muito importante isso, pessoal. Tranquilo? Volta lá. Assertiva C. As características do orifício de saída produzidas por arma de fogo são forma irregular, correto. Halo de enxugo, não existe o halo de enxugo, orla de enxugo. Isso aqui é exclusivo do ferimento de entrada. A gente vai ver detalhadamente isso aqui, certo, pessoal? Ferimento de entrada. Areola equimótica também entrada, certo? Desculpe, areola equimótica pode, desculpem. Tem na entrada e tem na saída. E menos sangrantes que o orifício de entrada. Ao contrário, é bem mais sangrantes do que o orifício de entrada. Então, temos orla equimótica? Temos, mas não temos enxugo. E existe mais sangramento e não menos sangramento. D. As lesões por agentes perfurantes comumente estão relacionadas com ação suicida ou acidental, raramente sendo consequência de ação homicida. Pessoal, está equivocado, certo? Os agentes perfurantes, prego, agulha, tal, comumente estão relacionados a acidente, certo? A acidente. É muito raro o suicídio também, raramente sendo consequência de homicídio ou suicídio. Geralmente é acidente. O erro é esse. A equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos. Acabei de falar para vocês.
Apesar disso, ela tem pouca importância médico-legal, uma vez que não é possível correlacioná-la de forma temporal com o evento lesão ou trauma. Pessoal, erradíssimo, certo? Ao contrário, a equimose ela é decorrente de infiltração nas margens do tecido? Sim, né? Que a gente chama de infiltração hemática. Mas ela é a lesão que mais traz parâmetro temporal de mensuração. O que é isso, professor? Eu consigo mensurar mais ou menos, óbvio que existem variações, mais ou menos quanto tempo aquela lesão foi detectada através do chamado espectro equimótico de Ludegrande. Espectro equimótico Ludegrande. O que é isso? É exatamente a mudança de coloração do equimose até o seu desaparecimento. No primeiro dia, avermelhado, depois ficando arroxeado, esverdeado, amarelado, até sumir mais ou menos no 17º, 18º, 19º dia, né? Que a equimose some. Tranquilo, pessoal? No próximo bloco a gente vê a nossa 10ª questão.